Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença de todo mundo, o convite para participar desse evento. Nosso painel vai falar um pouco sobre mobilidade urbana do ponto de vista mais amplo, status, novas tendências, o surgimento de cada vez mais modais e a necessidade de interligação entre eles, discussões importantes sobre novas cidades, qual é a cidade que a gente quer, trazendo modos de transporte cada vez mais modernos, menos poluentes e mais eficientes, e a questão da tecnologia é muito rica nessa discussão de como facilitar e melhorar esse processo. A gente vai discutir um pouco nesse painel como que essas novas tecnologias estão melhorando as cidades e como essas cidades e essas tecnologias evoluíram de forma conjunta. A gente vai discutir um pouco quais as barreiras para que sejam colocados em uso e democratizadas essas novas tecnologias, como isso reflete de fato a democratização da mobilidade em si e quais são os conflitos que vão existir entre o status quo e o futuro da mobilidade urbana. Não vale falar de Uber, que essa é a resposta fácil, a gente tem que pensar um pouquinho umas respostas mais difíceis. Gostaria de apresentar um pouco o nosso painel, a gente resolveu colocar todo mundo aqui desde o início, para que a gente possa ter muito mais tempo para discutir, para debater. A gente vai ter apresentações breves e a gente vai focar um pouco numa discussão, num bate-papo. O Pablo Cedeira é o coordenador e responsável pelo projeto de grandes volumes de dados para a administração pública na cidade do Rio de Janeiro, no Big Data Pensa, Sala de Ideias. Ele possui graduação em Faculdade de Direito do Largo São Francisco, pela Universidade de São Paulo, é ex-sócio fundador do Kaminski Cedeira, Pacelli Advogados, assessor do Conselho Nacional de Justiça, professor da Fundação Getúlio Vargas, subsecretário de Defesa do Consumidor na cidade do Rio de Janeiro, chefe do escritório de dados da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Bastante coisa. Foi tudo, não é mais. Tá bom. O Fred Arruda, ele é formado em Ciência da Computação pela Universidade Católica de Pernambuco, pós-graduação em Finanças pelo IBMEC Rio, Marketing pela FGV Rio e Petróleo pela Coop FRJ e MBA Executivo pela Fundação Dom Cabral. O Fred atua no setor de tecnologia há 32 anos, sendo passado por segmentos como telecom, finanças, saúde, TI. Foi superintendente do César em Recife por 10 anos e desde 2010 é diretor de operações do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da EMC, localizado no Parque Tecnológico da UFRJ, que tem pesquisa focada também em Big Data. Muito bacana. A Márcia Casseb é nossa especialista em sênior em desenvolvimento urbano e saneamento da divisão de gestão fiscal e municipal na representação do BID no Brasil. É coordenadora da iniciativa Cidades Emergentes e Sustentáveis no país. Iniciou nessa iniciativa como chefe de equipe na fase piloto em Goiânia em 2011 e hoje trabalha na expansão da iniciativa em parceria com a Caixa. É formada em Engenharia Civil pela Universidade Católica de Minas Gerais, a PUC Minas, especialista em Desenvolvimento Territorial Urbano pela PUC Minas e Universidade de Bolonha, na Itália. Bom, sem mais delongas, eu acho que a gente vai começar com as apresentações. A gente vai ter 15 minutos de apresentações, a Natália está ali, com os avisos de quanto tempo cada um vai terminar. Me pediram para usar um pulso firme, que vai ser um pouco meio complicado, mas prometo fazer o melhor que eu puder. Por favor. Obrigado. Bom dia, gente. Então, já que é rapidinho a apresentação, deixa eu passar para vocês. Eu coordeno um grupo que chama Pensa, Sala de Ideias na Prefeitura. O objetivo é pegar dados o máximo possível da administração e do setor privado, quando possível, por exemplo, do ITA, do EIS, para a gente entender o que acontece na cidade e fazer novos projetos para tentar tornar a nossa cidade mais sustentável, mais agradável, mais prazerosa, no final das contas, para o cidadão, aquele que está na ponta, aquele que está vivenciando, não para o todo. Não existe um todo de cidade, existe um todo de cidade quando a gente analisa esses dados, mas no final das contas a preocupação é individual com o cidadão. Então, falando em mobilidade, que é o tema hoje aqui, eu vou mostrar para vocês o que a gente está fazendo e a importância de ter acesso a dados. Isso linka muito com o trabalho aqui da própria FGV, agora da Direito Rio, no processo de regulamentação do Marco Civil e do anteprojeto de lei de proteção de dados pessoais, porque tudo isso que a gente está fazendo aqui depende de acesso a dados, isso que a Marta mostrou depende de acesso a dados, mas a gente tem limites em que isso deve ser feito, até onde a gente pode ir, então tem um espaço muito grande aí para o pessoal do direito trabalhar com isso também. Tá? Bom, vou começar para vocês mostrando um pouquinho do custo do engarrafamento no Rio de Janeiro. Tá? Segundo um estudo da Fejan, junto com outro estudo do Marco Sintra, da FGV lá de São Paulo, a gente perde em torno de 8 a 10% do PIB da cidade com engarrafamentos todo ano.
Esses 8 ou 10% não significa que se a gente acabasse com os engarrafamentos de um dia para o outro, o PIB cresceria de 8 a 10%. Não é isso, mas é um indicador de conforto da cidade, é uma forma da gente colocar uma métrica naquilo que a gente está perdendo. Como é que a gente consegue identificar onde isso acontece? Bom, nós estamos usando 17 milhões de registros de Waze que a gente está salvando aí já desde 2013. Cada vez que um usuário na cidade usa o Waze, ele está medindo a velocidade da via, ele está reportando onde tem buraco, ele está reportando onde tem acidente, ele está reportando onde tem engarrafamento. Isso a gente está salvando. A gente não tem dados pessoais, dados privados, mas a gente tem um volume já muito grande de 17 milhões de registros só desses alertas do cidadão. E aqui está um pouquinho, não está dando para ver muito bem, mas as principais áreas de engarrafamento da cidade estão aqui. É o que eu vou mostrar para vocês logo a seguir. A gente tem 30 áreas que correspondem com 26% dos engarrafamentos ou 7,2% das vias. O custo, se a gente for usar essa métrica de 8 a 10% do PIB, indicaria 5,2 bilhões de reais perdidos todo ano só nessas 30 principais áreas, ou 2,4%, equivalente a 2,4% do nosso PIB. Quando a gente fala país não vai crescer 1, vai crescer 2, só essas 30 áreas do centro do Rio de Janeiro, 30 principais áreas do Rio representariam aí em torno de 2,4% do PIB. Muita coisa mostrada. Isso é o mesmo para São Paulo, tá? A gente não está muito diferente, não. Dessas 30 principais áreas, as duas primeiras, Lagoa Barra, tá? Que representa 6,9% dos engarrafamentos, e Bicalho, já tem as soluções planejadas ou em execução. Tanto o metrô linha 4, quanto lá em cima o BRT Transbrasil, que já está sendo construído. Se a gente olhar, para que a gente pode usar esses dados, por exemplo? A Bicalho, só esse trechinho aqui, ó, esse trechinho aqui que é a descida da Bicalho para o centro, que é o segundo maior engarrafamento da cidade em termos de reclamações, corresponde a 4,2% e 840 milhões de prejuízo equivalente ano. Se a gente colocar nessa conta aí o nosso custo do BRT, 1,3 bi, fica fácil entender onde e quanto vale a pena investir em cada região. Então aqui está bastante claro para a gente que em 3, 4 anos, talvez 5 anos, se você tiver uma redução só de 25% dos engarrafamentos, isso já estaria pago. Então, utilizar esses dados para a administração pública é muito importante, inclusive, para fazer essa mensuração de custo versus benefício dos investimentos que a gente faz na administração. A gente tem já os 7 principais pontos da cidade sendo trabalhados, tá, com projetos para a sua solução. Esse é um dos principais objetivos do prefeito a todo momento que a gente está falando de legado olímpico, de obras olímpicas. A gente está focando em soluções para essas regiões, o que a gente pode fazer para tentar melhorar essas regiões, mas sempre com um foco, que é uma bandeira que já foi determinada aqui na prefeitura. Transporte público. Transporte público por causa disso daqui, ó. Essa é a frota do Rio de Janeiro, de carros do Rio de Janeiro. Tá? Se vocês olharem, toda a frota anterior a 80 tem ali, mas a gente chega hoje, por ano, tá? Entrando 180 mil carros na cidade. 180 mil carros, se a gente for pegar dias úteis, 250 dias úteis, dá 600 emplacamentos dia de carro. Se um carro ocupa 7 metros, a gente está falando de 4,2 quilômetros por dia de via necessário só para comportar essa quantidade de carros que está entrando. A gente está falando todo dia, se a gente quiser aceitar os carros que estão entrando na cidade, a gente tem que construir 4,5 quilômetros de via. A Marta mostrou naquele estudo, não sei se vocês viram o mapa do Rio e o mapa de Boston, que é ao lado. Se você colocar São Paulo, se você colocar a maioria das cidades grandes, elas têm uma rede bastante difusa, parece uma teia de aranha. Você tem algumas linhas para cima, algumas para os lados e umas radiais passando. Isso é uma forma natural de uma cidade crescer, vai crescendo concentricamente a partir daquele centro antigo. O Rio de Janeiro tem uma topografia totalmente diferente. Nosso centro não fica no centro, fica na beira da praia, num lugar que é um V. Nossa população está quase toda, o volume, do outro lado da cidade. E no meio a gente tem 2 maciços gigantescos, que não dá para passar via. Então você tem que ver todo mundo por cima ou todo mundo por baixo.
Nosso centro está absolutamente espremido no canto. Isso não é sustentável se você quiser colocar carro. É impossível colocar mais via no centro. Vai fazer o quê? Vai tirar prédio para botar carro? É para isso que a gente fez cidade, é para isso que a gente começou a morar num lugar, para dar lugar para o carro. Aliás, o Fajado da prefeitura, que é presidente do Instituto Rio Patrimônio Histórico da Humanidade, costuma chamar o carro de invenção mais burra da humanidade. E se você for imaginar, for fazer umas contas, realmente, você pensar que é um treco que ocupa 7 metros numa via, está considerando o espaço de distância para os carros da frente, para transportar uma ou 1,3%, 1,3 pessoa por carro, não tem a menor racionalidade. Você fazer uma máquina que pesa 1,5 toneladas para transportar, bom, não vou falar de peso, mas enfim, para transportar menos de 100 quilos. É um absurdo isso, é um total disparate você usar carro como transporte. Quando a gente compara pelo número de habitantes, a gente tem 0,4, tá? Carro tem outro detalhe. O carro fica parado, a gente fala, um carro ok, ele leva pra gente pro trabalho, traz pra casa, mas não é só essa conta que a gente tem que fazer, a gente tem que botar na conta o tempo que o carro fica parado. Um carro fica em torno de 93 a 95, segundo o estudo de Berkeley, 93 a 95% do tempo parado. Você sai de casa, vai pro trabalho e ele tá lá ocupando espaço, o carro não some. Quando você chega em casa, o carro está lá ocupando espaço, ele não some. É um espaço do prédio, que podia ter gente morando, é um espaço na rua, que podia estar sendo ocupado por um jardim, por alguma coisa, ou, enfim, ou para a população poder usar a cidade, e ele está sendo deixado para o carro. Por isso que é importante a gente... só terminar esses dados aqui, tá? Quando a gente compara a frota Rio e São Paulo, em termos percentuais, o Rio sempre teve abaixo de 37% do número de carros de São Paulo. A partir daqui de 2009, isso começou a subir e hoje a gente já está em 50% dos carros de São Paulo. Tá? Numa cidade com a topografia que o Rio de Janeiro tem, com a impossibilidade de crescer como São Paulo, enfim, tem para várias regiões, isso é absolutamente insustentável. Então, focando no transporte de massa, e é por isso que a gente está fazendo BRTs cruzando na diagonal, como o Transcarioca, o Transoeste, que fecha o outro lado do círculo da cidade. Se vocês olharem o mapa do Rio de Janeiro, o Transoeste faz um círculo que a gente não tinha antes. O túnel da Grota Funda faz uma união entre duas regiões da cidade que eram isoladas, que tira pressão das descidas pelas laterais. O Transcarioca está fazendo um corte na diagonal, que a gente só tinha pela linha amarela. Tá? Agora a gente vai descer o BRT por cima, Transbrasil, para chegar a Picalho até o centro, acabando com aquele outro problema. E o metrô fechando por baixo. O investimento de transporte em público no Rio de Janeiro vai fazer com que a quantidade de pessoas que usavam transporte público em 2009, o percentual dos cidadãos cariocas que usavam transporte público em 2009, que era de zero, transporte público de massa, que era de 18%, tá? Em 2009, 18% dos cariocas usavam transporte de massa. Em 2017, já com o VLT, com a inauguração do metrô e os novos BRTs, isso pula para 63%. Tá? A gente já está aqui no meio do caminho, a gente já está em 40%, já dobrou isso e vai aumentar para 60% até 2017. Quando a gente fala de usar carro, a gente tem algumas etapas para tentar reduzir a oferta de carros na rua. Uma delas, quando a gente leva em consideração, por exemplo, quando a gente leva em consideração o número que eu comentei para vocês de o carro fica parado mais de 90% do tempo dele, um táxi, se a gente colocar na conta que o táxi está sempre andando e que um taxista faz em torno de 7 a 8 transportes no horário da manhã para levar pessoas para o trabalho e depois em torno de 7 a 8 na volta, pessoas voltando do trabalho, um táxi não significa, mesmo que vá uma pessoa no táxi, não significa que ele está tirando um carro. Significa que um táxi pode estar tirando em torno de 5 carros, 6 carros, só nesses horários de pico, tá? Porque o táxi ele te leva, ele volta, ele está andando, ele não está parado ocupando o estacionamento do centro, ele não está ocupando a garagem. Então, se a gente pensar no desenvolvimento de algumas linhas, foi o que a gente fez ali, acompanhando os dados de Waze, onde estão os engarrafamentos, a demanda por transporte municipal que ainda não está coberto pelo transporte de massa, tá? E como tirar pessoas que hoje usam carro para um transporte coletivo, que depois migre para um transporte de massa,
A ideia de fazer o programa de táxi compartilhado, que tiraria entre 1.7 e 3.3 carros a menos por táxi, isso de forma super conservadora, tá? Com uma economia de 40% dos passageiros e um ganho entre 20 e 140 para o taxista, ou seja, o passageiro pagaria 60% que ele pagaria no transporte do táxi convencional, mas ele compartilharia com outros. Então o taxista ganharia pelo menos mais 20% se ele levar 2 ou até 140% se ele levasse 4 pessoas. Num projeto como esse, que enfim, o objetivo é tirar os motoristas de classe média, média alta com resistência ao transporte público, a gente teria o seguinte, enfim, com a seguinte tabela de preço, fazendo uma análise sobre o quanto isso custaria para o cidadão, quanto isso custaria para o táxi e que benefício traria para a cidade. Só com esse modelo, se a gente tivesse 2 passageiros por táxi, 3 ou 4, e aqui eu estou considerando só 1.3 pessoas por carro, que é a média que a gente tem na cidade, se a gente tivesse 300 passageiros compartilhando carro ou táxi nesse caso, significaria 250 carros a menos no horário de pico. Para vocês terem uma ideia, toda a linha 4 do metrô vai tirar 2.000 carros no horário de pico. E esses 300 eu estou considerando uma corrida por táxi. Tá? Eu não estou considerando 5 ou 6. Esse número aqui pode ser 5 ou 6 vezes maior se a gente aumentar isso daqui, que é o potencial. Se tiver só 300 táxis fazendo isso, mas ao invés de 300 passageiros, você tiver 5 ou 6 corridas por táxi, você tem um ganho quase igual a um metrô, só com mudanças de estratégias na cidade. Tem um projeto de lei sobre isso tramitando na Câmara, a gente precisa avaliar como ele vai andar. Enfim, eu não vou me aprofundar muito, mas aqui a gente está usando os dados do Twitter, no estudo do João, no membro lá da equipe, para fazer alguma coisa parecida com o que a marca está fazendo, mas numa escala bem mais simples, de identificar de onde as pessoas estão, cruzar os tweets dessas pessoas com o setor censitário para achar a renda. Com isso a gente achou a distribuição da cidade pela renda e a distribuição do Twitter de acordo com a renda que a gente inferiu. Bate muito esses histogramas, ou seja, o Twitter parece um dado bastante representativo da realidade da cidade. Com isso a gente conseguiu mapear por onde andam as pessoas de baixa renda, baixa média, média alta e alta. Vocês veem que a quantidade de percursos feitos por pessoas mais baixas e média baixa é muito maior do que classe alta. Então são 2 públicos distintos. Aqui a gente tem que trabalhar uma modalidade, aqui outra. A gente está usando isso, por exemplo, para planejar novas bike lanes. Aqui não está dando para ver, mas em azul a gente tem as bike lanes, de verde para o vermelho as vias mais usadas pelos cidadãos, tá? De acordo com o Twitter. Esses pontinhos laranjas são transporte de massa. Aqui não dá para ver, mas tem várias linhas vermelhas ligando esses pontos aqui, ó. Ou seja, são áreas em que a pessoa faz baldeação de um meio de transporte de massa para outro. E tem que pedalar, e tem que andar, por exemplo. A nossa proposta é a instalação de ciclovias e de bicicletários para fazer essa ligação e tornar a bicicleta um transporte complementar. E a gente usou os dados de Waze para achar onde estão os engarrafamentos, a que hora eles começam a se formar. É legal que é 1 da manhã, o único engarrafamento que a gente tem na cidade aqui, ó. Isso aqui, quem sabe o que é? Lapa. O único engarrafamento da cidade é 1 da manhã é Lapa, tá? Mas depois, seguindo, a gente com esses dados, a gente conseguiu identificar exatamente o horário e de onde começam os engarrafamentos. Então começa às 5 da manhã na chegada da Brasil e na alça da Washington Luiz aqui. Esses dados a gente foi usando para mapear inicialmente como o trânsito acontece e que tipos de soluções a gente precisa para cada região da cidade a cada hora. Mas tem um dado mais interessante aqui que eu queria propor para a discussão, já que o tema da mesa é esse. 3 horas da tarde. Esses engarrafamentos das 3 da tarde, apesar de ser um dado importante, saber onde está o engarrafamento das 3, a gente pode começar a inferir outras coisas daí. Por exemplo, se a gente tem engarrafamento às 3 da tarde, provavelmente é uma área de grande atividade comercial, de grande atividade, de grande atrativo de emprego. Porque as pessoas estão ali, estão circulando naquela região às 3 da tarde. Ninguém está indo para casa nem para o trabalho. Essas regiões, então, quando a gente Bangu, quando a gente pega Madureira, que são regiões que estão com alto índice de engarrafamento à tarde, provavelmente são regiões grandes atratoras. A Mata vai saber falar isso para a gente muito melhor em detalhes, mas a gente, enquanto não tem esses dados dessa parceria, a gente pelo menos começa a inferir isso. São regiões que a gente pode trabalhar não só o deslocamento dos empregos e da moradia para esses locais, como também a gente pode começar a fazer, que a gente está encerrando aqui, tá? O que a gente está fazendo agora, uma parceria com o Banco Mundial,
usar esses dados para tentar inferir onde acontecem as emissões de gases de efeito estufa e de material particulado na cidade com muito mais precisão do que é feito hoje. Hoje, a emissão de gases numa cidade é feita contando o volume de combustível vendido no ano anterior. Você sabe que vendeu tanto de gasolina, que é o que usa para o país. Essa é uma metodologia que é usada para o país. Para a cidade isso não serve, porque a gente tem pessoas vindo de cidades de fora que compram o combustível lá, a gente tem regiões da cidade que o ônibus anda muito devagar, o trânsito é muito lento. Essas regiões emitem muito mais gases do efeito estufa, na primeira marcha, na segunda marcha. E essas regiões, quando a gente tem a população do entorno, que é o que a gente está vendo aqui, a gente consegue identificar qual a população diretamente afetada pelo material particulado, ou seja, aquele material que vai parar no pulmão e que é danoso. Então, a nossa ideia agora, a partir desses dados de mobilidade, trazendo para a qualidade de vida do cidadão de volta, é tentar desenvolver uma nova metodologia que seja usada por outras cidades no mundo, para tentar fazer essa aferição bem precisa de locais e quantidade de emissão de gases, para pensar como fazer a solução da cidade, não só voltada para o trânsito, mas para o bem-estar do cidadão. Bom, gente, obrigado.